Bom dia, meus amigos. Deus abençoe a todos abundantemente. São 1h45, né? 1h da madrugada e 45 minutos. Hoje, quarta-feira, esse é o dia que fez o Senhor. Como diz a Bíblia, alegrai-vos e regozijai-vos nele. Meu amigo, minha amiga, desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que você seja uma bênção em nome de Jesus. Diante de... Me apresentei, né? Perdão. Esse que vos fala é o servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Ficou melhor, né? Aleluia. Gilberto Abdala. E nesta madrugada eu quero compartilhar com vocês, não é? A palavra de Deus. Quero dividir com vocês a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Essa palavra é a própria boca de Deus falando. É o pão vivo que desceu do céu. E quando nós lemos, meditamos, tomamos conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, porque a palavra de Deus é a vontade dele para a nossa vida. É a nossa bússola. Se o navio, se a embarcação não tiver uma bússola, que é aquele aparelho, não é? Que mostra a rota, o caminho, o barco, ou melhor dizendo, o capitão fica sem direção, desorientado, não é? Porque ele não tem um guia. A bússola é aquele guia, não é? Que mostra a rota, mostra o caminho em alto mar. E a palavra de Deus, podemos compará-la como uma bússola. Ela nos orienta, ela nos mostra em que caminho nós devemos seguir, andar, em que caminho nós estamos indo, não é? Em que direção. E bem-aventurado, diz a Bíblia, que são aqueles que dão ouvidos à palavra desta profecia. Também não adianta a gente conhecer simplesmente, não é? A Bíblia diz, não sejais simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes. Não adianta eu pregar uma coisa e viver outra. Não é? Eu no altar ser uma coisa e fora do altar ser outra. Como muitos o fazem. Eu vou estar enganando a mim próprio. Eu vou estar enganando a mim mesmo. Porque é aquilo, eu engano você, você me engana. Mas a Deus, quem é que engana? Diga aí. Me diga quem pode enganar Deus. Então, quando você toma conhecimento da palavra de Deus, quando você crê, então você obedece, você a coloca em prática. E você passa a andar em novidade de vida. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você se submete a Ele,
não a uma placa, a uma denominação, a um líder, ao bispo, ao pastor, ao apóstolo, não. Temos que honrar, respeitar nossos pastores, nossos líderes, mas nós temos que focar em Jesus. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando assim o fazemos, entregamos de fato, de verdade, a nossa vida ao Senhor Jesus, então o que acontece? Olha a palavra que eu disse, entregar. Quando você entrega de fato e de verdade, então você tem paz, você descansa. Mesmo diante de toda circunstância negativa, mesmo diante das lutas, das provações, das dificuldades, enfim, das calamidades, das pandemias, dos caos, não é? Dos furacões, dos vendavais da vida, dos tsunamis da vida. Então, em meio à tempestade, o Espírito Santo, o Espírito dessa palavra, ele te mantém em paz. Você acredita que eu tenho paz? Eu tenho paz. Eu vou ao supermercado, eu vou à farmácia, eu vou à rua, eu vou em paz. Claro, Deus nos deu uma fé, mas também nos deu inteligência. Jesus disse, orai e vigiai. Claro, eu faço também a minha parte. Eu chego da rua, faço a minha higiene, lavo as minhas mãos, faço como as autoridades da saúde nos orientam. Não estou dizendo agora para você também, não é? A fé sem inteligência é burra, né? A fé está associada a isso que nós temos aprendido, com a inteligência. Tem que estar associada com a inteligência. É chamada fé racional. A fé inteligente. Então, quando você crê nessa palavra, quando você de fato, de verdade, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e segundo a Bíblia, Ele é o príncipe da paz, porque o que está faltando nesse mundo é paz, melhor dizendo, nas pessoas. Não estou falando agora por conta desse coronavírus, né, Covid-19, esses vírus que estão aí, não é, fazendo o mundo se ajoelhar diante deles. Não. As pessoas, né, agora você vê, né, por conta desse vírus, parou praticamente o mundo todo. Agora não tem grande, pequeno, rei, rainha, bispo, pastor, padre, papa, rico, pobre, bonito, feio, careca, cabeludo, preto, branco. Enfim, quer dizer, Deus permitiu para que despertemos, acordemos para uma única realidade, de que todos nós somos iguais. Todos nós, independente da classe social, independente da situação financeira, independente da cultura, independente da religião, independente de qualquer coisa, nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima de ninguém. O único que está acima de todos é Deus. É o nosso Deus. Então o que acontece? Quando você de fato, de verdade, entrega a sua vida, né, seu coração, se submete à vontade de Deus, quando você permite que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida, quando você permite que Ele venha dirigir os seus passos, então, quando o Espírito Santo vem sobre você, quando você é batizado com o Espírito Santo, então você recebe a paz que excede a todo entendimento. Ou seja, exceder é ultrapassa, não é? Vai além do entendimento humano. Então, meu amigo, minha amiga,
Eu não quero falar do que está acontecendo, porque você já sabe o que está acontecendo no mundo, não é? Você não precisa ficar falando. A televisão a gente já está até cansado. Coronavírus. Meu Deus, a gente não aguenta mais, não é? Covid-19, meu Deus. Mas eu quero falar a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, que nos alimenta, que nos encoraja a prosseguir, a continuar, a enfrentar o mal de frente, não é? A enfrentar o mal, como diz o outro, com a cara e a coragem, a não ter medo de nada, absolutamente nada. Porque diz a Bíblia que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Eu quero dividir com vocês aqui essa palavra, é o Salmo 121. O título da leitura é Deus, o fiel guarda dos homens. O salmista diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, aleluia. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, aleluia. Guardará a tua alma, glória a Deus. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, aleluia. Ah, meu amigo, minha amiga, talvez eu esteja aí falando com você que está aflito, desesperadamente desesperado, amedrontado, aterrorizado, porque é isso que a mídia está fazendo, não é? É isso, não é esse terror todo. É óbvio que temos que tomar cuidado, temos que obedecer às autoridades da saúde, mas as pessoas estão com medo, elas estão aterrorizadas diante dessa pandemia, diante desse caos, não é? Que tomou conta da humanidade de um modo geral. Claro que tem aquele povo, aquelas pessoas, melhor dizendo, que é como diz a Bíblia, são como um monte de Sião que não se abala, não é? Mas permanece firme para sempre. A pessoa que confia em Deus, ela vigia, ela ora, vigia, ela se cuida, ela obedece, né, às autoridades, como manda a Bíblia, que são elas constituídas por Deus. Me refiro às autoridades da saúde. Mas, acima de tudo, a confiança dela está no Senhor Jesus. E ela tem paz, mesmo diante de toda essa calamidade, mesmo diante de toda a adversidade da vida, mesmo diante do mar revolto, ela sente paz. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, aleluia, e vós vencereis. Então o salmista Davi, ele um dia disse, eu suponho, me faz entender, esse Salmo 121, que o salmista Davi estava precisando de socorro. E qual é o homem, qual é o mortal que um dia não precisou de um socorro, de uma ajuda? Não é? Aqueles que creem em Deus, qual deles que um dia não clamou
por socorro, não gritou, Senhor, me socorre, Deus, né, naquele momento, porque é justamente na hora ruim, na hora má, na hora difícil que as pessoas, a maioria, lembram-se de Deus. E Deus muitas vezes, né, vem ao socorro da pessoa. Muitas vezes a misericórdia dele vem sobre aquela pessoa, porque ela, independente de quem ela seja, ela o chamou, o invocou de todo o seu coração. Eu me lembrei do Salmo 50 que diz: invoca-me no dia da tua angústia, disse o Senhor Deus. Salmo 50, verso 15. Eu te livrarei, aleluia, e tu me glorificarás. Ah, meu amigo, minha amiga. Então eu acredito que o salmista estava passando maus pedaços, maus momentos, como estamos vivendo, né, nesses últimos dias, semanas. E ele disse que ele levantou os olhos para os montes, para as montanhas, e ele fez a seguinte pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez o céu e a terra. Olha que coisa linda. O meu socorro, eu quero me ater ao versículo 2, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sabe, meu amigo, minha amiga, muitas vezes Deus permite certas situações Deus permite nos decepcionarmos, nos sentirmos impotentes diante das circunstâncias da vida, dos problemas. Muitas vezes Deus permite a gente receber um não, a porta fechar, enfim. Deus permite muitas vezes que olhemos de um lado para o outro, olhemos para um lado, para o outro, melhor dizendo, olhemos para trás, para frente, em busca e procura, batamos numa porta, batamos em outra porta e vamos batendo, e tem hora que Deus permite que a gente não vê saída. É como diz o outro, a gente fica em um mato sem cachorro. Às vezes dá a impressão que Deus está tão indiferente, né? Dá a impressão que Deus está tão distante. Poxa, pensei que fulano fosse me atender, pensei que fulano fosse me ajudar, eu pensei que fulano fosse me ouvir. Na hora você fica triste, você fica, né, se sente assim, decepcionado, frustrado. Mas se você parar para pensar, se você meditar na palavra de Deus, por que muitas vezes Deus permite que passemos por certas situações? Por que Deus permite que muitas vezes a porta esteja fechada? A gente bate, não abre, pede, não ouve, ninguém responde, grita, clama. E muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos no deserto. Mas justamente para que nós aprendamos o que diz o verso 2. O meu socorro, ele disse, eu olhei para as montanhas, para os montes, em outras palavras, eu procurei, eu bati em tudo que é porta, fui por todos os caminhos procurando socorro, ajuda, alguém para me ajudar e não encontrei. Porque tem hora que Deus permite que vivamos
essa experiência. Para quê? Para nos ensinar a dependermos dele, somente dele. Um dia o salmista disse: o socorro do homem é vão. Então, aí você acorda: não posso ficar triste, chateado com o homem, com ninguém, porque se eu dependo de Deus, se o meu socorro vem dele, então eu tenho que descansar, eu tenho que confiar. Jesus disse: ninguém recebe nada se do alto não for dado. E há tempo para todas as coisas, debaixo do sol. Deus determinou o tempo da sua vitória. Deus determinou o tempo da minha vitória. Então Deus permite, repito, para que nós aprendamos a depender dele, a confiar nele, somente nele. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu pergunto a você: tem socorro melhor do que esse? Aleluia. Tem alguém que pode nesse mundo te socorrer, exceto o Senhor Jesus? Te socorrer, que eu falo, quando eu falo socorrer, é na plenitude da palavra, é na sua totalidade. O único, meu amigo, minha amiga, que pode nos socorrer é o Senhor Jesus. E para que isso ocorra, para que nós o invoquemos, como diz o Salmo 50, verso 15, repito: invoca-me no dia da tua angústia, diz o Senhor, eu te livrarei e tu me glorificarás. Para que eu possa invocá-lo, é preciso que eu confie nele de todo o coração. É preciso que eu esteja firmado nessa rocha que é Jesus. E de que maneira eu me firmo nessa rocha? Quando eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos, quando eu ando em obediência. Claro, tem momentos que a gente erra, a gente falha, ninguém é perfeito, não é? Mas não nos dá o direito de vivermos deliberadamente no pecado, na desobediência, na rebeldia. Ninguém é perfeito, então eu vou pecar, eu vou cair na gandalha. Não é isso. Aí você está brincando com Deus, e com Deus não se brinca, porque a Bíblia diz: não erreis, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isto também ceifará. Não brinque com Deus, porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Leva Deus a sério. Deus está permitindo essa pandemia, esse sofrimento todo no mundo, essa quarentena. Deus está permitindo esse terror todo para que nós acordemos, despertemos, porque os dias são difíceis, como disse Paulo, os dias são trabalhosos. O apóstolo Paulo disse isso, são maus. O Senhor Jesus está às portas. E eu acredito que Deus está permitindo toda essa pandemia para que nós acordemos, despertemos, como diz a palavra: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós temos que acordar, despertar. Jesus está às portas. Então, quando você, de fato e de verdade, pega a sua vida e entrega no altar de Deus, literalmente, nas mãos de Deus, quando você passa a viver na dependência de Deus, não do homem, então o que acontece? Se cumpre essa palavra: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora o salmista responde com convicção, porque todo cristão de verdade, temente a Deus, tem que ter esta convicção, como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido.
Tá certo que tem hora que a gente vacila, tem hora que a gente duvida, tem hora que a gente tem medo, né? Vem aquele medo, vem... Porque Pedro também teve medo quando ele viu a tempestade. Lembra aquela passagem que Pedro disse, eles estavam em alto mar e Jesus vinha andando na madrugada, um vulto, mas eles não sabiam que era Jesus que vinha andando sobre as águas, e naquele momento eles ficaram com medo, apavorados, gritavam, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E quando o Senhor Jesus foi se aproximando do barco, aí que o pavor, o medo, não é? Mas aí o Senhor Jesus para e brada, não temais, sou eu, Jesus, não vos assusteis, tal. Aí Pedro, o que Pedro fala? Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Aleluia. Então o Senhor Jesus fala, vem Pedro. Oh, glória a Deus, vem Pedro. Porque quando ele chama, quando ele manda, ele garante, aleluia. Quando ele fala, ele cumpre. E Pedro desceu do barco, aquela escuridão na madrugada, e ele começou a caminhar sobre as águas. Mas, em um dado momento, ele olhou para os lados, ele sentiu o vento forte, ele vacilou, isso acontece com todos nós. E foi justamente nessa hora que ele tira o olhar, né, de Jesus, ele estava com os olhos fitos no Senhor Jesus, na direção daquela voz. Enquanto ele olhava para o Senhor Jesus, ele estava de pé. Mas quando ele deixou o medo entrar no coração, não é? O que aconteceu? Ele começou a afundar. E vê se não é isso que acontece. Quando a gente tira o olhar de Jesus, quando a gente deixa de confiar e passa a confiar no homem, a esperar do homem, não é? Aí a gente começa a submergir, espiritualmente falando. Então, meu amigo, minha amiga, diz a Bíblia que Pedro foi afundando. Foi quando ele gritou, Senhor, socorre-me que vou perecer. Ele sentiu o vento forte, o mar bravio. Então, ele agora tira o olhar do Senhor Jesus e olha para os lados. É o erro meu, o erro seu. Deixamos de olhar para o Senhor Jesus para olhar para o homem, para olhar para as circunstâncias, para as dificuldades. É aí que a gente começa a submergir, a afundar. Mas enquanto Pedro olhava para o Senhor Jesus, ele estava de pé. Que lição linda, maravilhosa para mim e para você, nessa madrugada. Então, diga como disse o salmista, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, não tem ninguém nesse mundo que pode nos socorrer, nos ajudar, exceto o Senhor Jesus. Não tem ninguém mais. Ninguém. Obviamente, de que maneira ele nos socorre? Usando alguém. Você está compreendendo? É óbvio, ele vai ter que usar alguém. Seja o bispo, o pastor, não é? O patrão, o governador, o presidente, o vizinho, sei lá quem. Ele sempre vai usar alguém. Como ele usou aquele corvo para alimentar Elias no deserto. Não é verdade? Como ele usou aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Deus usou, de certa forma, aquele menino, estava ali com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas. E outros exemplos bíblicos. Então Deus usa quem Ele quer. Mas não esqueça, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro, o nosso socorro. Só Ele pode, mais ninguém, nos socorrer e nos ajudar. Então, você que está aí afastado, você que está triste, abatido, desanimado, você que se decepcionou com os homens, Deus permitiu. Permitiu? Permitiu. Para quê? Para lhe ensinar.
para me ensinar. Ensinar o quê? Que nós temos que depender dele, somente dele. Que a nossa confiança tem que estar nele, mais ninguém. Esperar somente por ele. Porque ele tem o melhor, ele sabe o melhor. Ele faz o melhor pelos seus filhos. E ele diz aqui, o verso 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Quer dizer, dormitar é cochilar, né? Deus não cochila, nem dorme o guarda de Israel, aleluia. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, ó, coisa linda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Olha só, é forte. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Gente, é muito forte esse verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Ele te guardará desse coronavírus, desse Covid-19, ele te guardará. Dos demônios, da inveja, da macumba, do olho grande. Ele te guardará de todo o mal. Mas é preciso que você tenha uma aliança com ele, que nós tenhamos uma aliança com ele, um compromisso, que nós o levemos a sério, que nós façamos a sua vontade, que nós saiamos de cima do muro. No que diz respeito a agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus. Não podemos servir a dois senhores, disse Jesus. Não tem como você servir a dois senhores. Eu servi a dois senhores. Não tem. Ou eu vou agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então, meu amigo, minha amiga, guarda essa palavra no seu coração. O Senhor é quem te guarda. O Senhor Jesus é quem guarda a tua alma. É quem te livra de todo mal. Ele vai te guardar na entrada, na saída, aonde quer. Sabe o que eu entendo aqui, o verso 8? Aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, nós colocarmos, o Senhor vai estar conosco. Aleluia. Então, para que ter medo? Para que temer? Lá no Salmo 41, a partir do verso 10, Isaías 41, verso 10 em diante, o Senhor Deus, ele diz: não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quer dizer, Deus, ele diz: não tenha medo, eu estou contigo. Me lembrei do que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 8, se não me falha a memória, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? Se Jesus é o teu escudo. Um dia Deus disse para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, aleluia. Você sabe o que é isso? Você tem ideia? Quem é o teu escudo? Você sabe qual é o nome do teu escudo? Na real, um deles, né? Senhor dos exércitos. Ele é conhecido, melhor dizendo, como o Senhor dos exércitos. O general dos generais. Então, meu amigo, declare isto, versículo 22, o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. O Senhor, e também, não é? O versículo 7 também é muito forte, vou repetir. O Senhor te guardará de
todo o mal, Ele guardará a tua alma. Olha, é muito forte. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Aleluia. Então, que você possa meditar nessas palavras. Manda esse medo para o inferno. Eu hoje mandei o coronavírus, o Covid-19, para o inferno. Eu mandei esses 2 vírus malignos, diabólicos, mandei para o inferno pela fé em nome de Jesus. Na minha vida você não vai entrar, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Porque o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Ele é o meu guardião, Ele é o meu escudo. Você tem que ter essa convicção e não ter medo. O Jó disse, o que eu mais temia me aconteceu, me sobreveio. Medo não. Manda esse medo para o inferno. Ou você confia ou você não confia. Você está compreendendo? Para de declarar, eu estou com medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Não, meu amigo. Medo é ausência de fé, ausência de confiança em Deus. É porque você não está confiando em Deus. Porque quando você confia em Deus, como diz a palavra, é como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Você está compreendendo? Quem confia em Deus não baixa a cabeça. Pelo contrário, anda de cabeça erguida. Quem confia em Deus encara o problema de frente. Porque ele crê, aleluia, que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro, aleluia, vem do Senhor Jesus. Só Ele pode te ajudar, só Ele pode nos socorrer. Não se desespere, não se aflija. Essa tempestade, vai passar. Mas a Bíblia tem que se cumprir. Deus permitiu também, eu entendo, para que nos unamos mais, para que nos amemos mais, para que entendamos que nada somos, ninguém é melhor do que ninguém, para que nós entendamos que nós temos que estar unidos. A igreja de Jesus tem que... Jesus orou lá no Evangelho de João 17 para que a igreja fosse uma. Acabar essas brigas, essas guerrinhas, os cristãos se degladiando. Nosso Deus é um só. Nós somos ovelhas de um só pastor. Aleluia. Rebanho de um só pastor. Para que nos amemos mais, nos perdoemos, para que tiremos todo orgulho, prepotência, altivez, para que reconheçamos que não valemos na dica de nada, que o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos insignificantes sem Jesus. Sem Jesus nada somos, meu irmão. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então não tenha medo não, se cuida, claro, óbvio, se cuida, vigia, faça a sua parte, mas sobretudo, confia no Senhor, creia que o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, aleluia. O meu socorro, disse Davi, vem de Deus, vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra, aleluia. Confia em Deus, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Cria nisso. Deus é contigo. Volte para os braços de Jesus. Não estamos podendo agora, ter culto presencial, tudo, mas os pastores, os bispos estão através das redes sociais, das lives, trazendo para nós a palavra de Deus, Mas logo, logo isso vai passar, nós vamos cantar o hino da vitória, aleluia. Não desanima,
Continua firme, fiel, em tudo. Pega firme, meu irmão. Deus é contigo. Essa tempestade vai passar. Logo, logo estaremos juntos, reunidos na casa do Senhor, adorando, louvando, porque nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus é membro da família dele, dessa família santa, dessa família separada desse mundo do pecado, dessa família que está esperando, né? Nós somos a noiva, o noivo vir, e o noivo virá a qualquer momento. Estejamos acordados, espiritualmente falando, estejamos sóbrios, estejamos vigilantes, porque Jesus está às portas. Então, creia, Deus está aí contigo. Invoque-o de todo o seu coração. Lembra do Salmo 50, verso 15. Dá uma lida, medita mais uma vez. E lembra do Salmo 121. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia. E creia, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, do que o diabo, seus demônios, o coronavírus, o Covid-19, tudo mal. Maior é ele que está conosco. Quem está contigo é maior. É o Senhor dos exércitos. Teu socorro, aleluias, vem dele, somente dele. Confia, meu irmão. Levanta a cabeça. Deus é contigo. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus nos guarde. Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém? Deus te abençoe. Ore por mim. Eu preciso das suas orações. Ore pelos pastores, pelos bispos, pelos padres, pelos católicos, evangélicos, espíritas, enfim, para quem tem religião. Oremos uns pelos outros, porque é assim que manda a palavra de Deus. Tá bom? Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.